Então, nessa ação penal 505, 49, 32, 38, depoimento do senhor Renato Souza Duque. Silêncio é questão de ordem. Sim. Na verdade, mais questão de ordem, os dois pedidos não são bastante objetivos. A defesa se opôs contra a realização do ato, Vossa Excelência já liberou acerca do termo, portanto a matéria na via ordinária está feituosa. Mas a defesa só pediria que Vossa Excelência, então, nesse ato, adotasse a mesma premissa que adotou quando no interrogatório do acusado Antônio Palocci. Naquele ato específico, Vossa Excelência interveio nas respostas do então interrogando e eu advertiu que o esteio das respostas deveria ser aquele estribado na exordial acusatória em relação aos personagens daquela denúncia, sob pena de violação ao devido processo legal. Então esse é o primeiro pedido. O segundo pedido é que tão logo ocorra o interrogatório, Vossa Excelência possa abrir prazo para a defesa consultar os seus constituintes acerca de diligências necessárias. Doutor, aí tem duas questões, né? Quem define o que vai falar no processo é o acusado, não é o juízo. Né? O momento que o acusado tem exercendo para a defesa. Não cabe ao juízo dizer, diga isso, não diga aquilo. Se eu entender que tem uma questão que não foge à pertinência no momento, eu coloco isso. É uma questão de coerência em relação às intervenções que Vossa Excelência fez, não foram muitas, acho que foram duas, no interrogatório do Correio, e a defesa, inclusive, tacitamente... já está indeferida a questão, doutor, certo? Já ouvi, já indeferi. A outra questão é qual que é mesmo? Prazo? Olha, sempre que tem uma prova nova no processo, a defesa tem prazo para eventualmente requerer alguma coisa. Perfeito. 5 dias, certo? Agradeço. Bem, então vamos lá. Senhor Renato de Souza Duque, o senhor está sendo acusado de um crime pelo Ministério Público Federal. Na condição de acusado, o senhor tem o direito de permanecer em silêncio. Se o senhor fizer uso desse direito, isso não lhe traz nenhum prejuízo. Mas também essa oportunidade que o senhor tem de falar no processo, tudo que o senhor falar vai ser considerado para o julgamento. Foi, na verdade, sua defesa e o senhor que pediram esse depoimento. Então, lhe indago, o senhor prefere ficar em silêncio ou o senhor pretende falar? Eu sempre quis falar e realmente eu pedi para ser reinterrogado e eu gostaria de agradecer esse juízo aí, essa oportunidade. Seu defensor afirmou na petição que haveria alguma espécie de intenção de colaboração, mas não existe nenhum acordo formal, correto? Estou ciente disso. Então o senhor não está numa posição formal de colaborador, deixar isso claro ao senhor, certo? Mas eu gostaria de deixar claro que a minha intenção aqui é de atuar como colaborador, dizer a verdade e esclarecer o que for possível, o que for estiver ao meu alcance, nesse caso e em outros casos que o senhor julgar necessário. Perfeito. Eu vou só fazer então uma advertência ao senhor que eu fiz em casos similares, que embora o senhor tenha esse direito ao silêncio, porque o senhor ainda não é um colaborador formal, e embora o senhor não seja responsabilizado por um eventual falso testemunho, se por exemplo o senhor, nesse seu depoimento, imputar falsamente crime a outra pessoa, isso não estaria coberto pela sua posição de acusado. Tá? Então nós temos o crime, por exemplo, no nosso Código Penal, de denunciação caluniosa. Então, se o senhor imputar falsamente crime a outra pessoa, o senhor responde criminalmente, mesmo não tendo acordo, ou mesmo estando na posição de acusado, certo? Eu estou ciente e o que eu disser aqui vai ser a verdade. E também vou fazer uma advertência que fiz em relação a outras pessoas que vieram aqui informalmente também afirmando que gostariam de colaborar, que o que interessa à justiça é unicamente o esclarecimento dos fatos, da verdade, certo? A justiça não tem aí por propósito condenar ou absolver ninguém e vai julgar segundo as provas, certo? Ciente disso, obrigado. Senhor Renato Souza Duque, então algumas perguntas gerais primeiro, o senhor já declarou isso já tem no processo, mas enfim. O senhor assumiu essa posição de diretor de serviços e engenharia da Petrobras quando? Só uma retificação, o cargo é de diretor de serviços. A engenharia faz parte da diretoria de serviços. E eu assumi em 31 de janeiro de 2003. E o senhor permaneceu nessa posição até quando? Até no dia 29 de abril de 2012. Há uma afirmação do Ministério Público que essas indicações para as diretorias da Petrobras sofriam influência política de partidos específicos. O senhor confirma se isso acontecia ou não? Eu confirmo.
O senhor sabe me dizer, assim, como o senhor chegou nessa posição de diretor de serviços? O senhor era um empregado de carreira da Petrobras? Empregado de carreira, eu entrei na Petrobras em 78, não sei se interessa o senhor fazer um histórico. Não, não tenho necessidade no momento. Tudo Mas, bem. assim, houve alguma influência política para que o senhor chegasse ao cargo de diretor? Houve uma indicação do meu nome para o senhor Silvio Pereira, que ele estava num grupo encarregado da formação da equipe que iria assumir o novo governo. E qual foi o desdobramento a partir daí? Bom, a partir dessa indicação, de posse do meu currículo, ele me chamou para uma entrevista. Essa entrevista ocorreu em São Paulo, no Hotel Sofitel. E essa entrevista durou cerca de 3, 4 horas. Uhum. Após essa entrevista, eu me despedi. Não se disse para qual cargo seria. Eu estava sendo entrevistado para assumir uma posição que eu não sabia qual. Só para deixar isso claro. Sim, sim, sim. Isso aconteceu em dezembro de 2002. Certo. Em janeiro de 2003, eu fui chamado pelo então presidente Zé Eduardo Dutra para também com uma conversa. Essa conversa durou uma manhã inteira. Uhum. E ao término, ele disse: olha, eu estou satisfeito com o que nós conversamos e vou aprovar a indicação do seu nome para compor a diretoria da Petrobras. Você está sendo indicado como diretor de serviços. Uhum. Isso aconteceu, meu nome com o meu currículo foi apreciado pelo Conselho de Administração da companhia e foi aprovado. Quem que encaminha o nome dos diretores para o Conselho de Administração? É o governo, é o acionista majoritário. O governo, mas algum órgão específico do governo? Não. Não sei dizer para o senhor exatamente. Não sei se é a Procuradoria, Uhum. mas existe uma indicação do governo. Certo. Há uma afirmação também do Ministério Público que tanto o senhor como outros diretores da Petrobras tinham entre as funções uma obrigação de arrecadar recursos para partidos políticos ou agentes políticos. Isso acontecia mesmo? Isso não era uma obrigação, era, digamos, uma consequência. O senhor pode esclarecer? Quando existia um contrato, seja ele qual fosse o contrato, que corria numa licitação normal, o partido, ou o tesoureiro do partido, normalmente procurava a empresa pedindo contribuição. Uhum. E a empresa normalmente dava, porque era uma coisa institucionalizada já na companhia. Isso. Mas essa contribuição era uma contribuição em cima de contratos, isso? Da Petrobras? Normalmente em cima de contratos da Petrobras. A empresa ganhava um contrato e era procurada para fazer doações. O senhor tinha conhecimento disso na época? Tinha conhecimento disso, sim, senhor. Isso lhe era o senhor que solicitava essas contribuições? Como é que funcionava? Não, como eu disse, era algo institucionalizado já. Uhum. Hoje, vendo o que aconteceu, eu devo dizer para o senhor que eu me arrependo de ter cometido ilegalidades e ter permitido que essas ilegalidades acontecessem. E havia alguma espécie de divisão entre as agremiações políticas das várias diretorias da Petrobras? Na verdade, o Paulo Roberto cuidava da área do PP, Uhum. Partido Progressista. A área do PT, eu que cuidava. E o senhor conversou sobre esse assunto com agentes políticos do Partido dos Trabalhadores? Não, especificamente não. Nada me foi pedido, tem que fazer. Era algo que realmente era institucionalizado. Sei. Mas o senhor não conversou com ninguém a respeito dessas Não, todos contribuições? sabiam. Todos quem? Todos do partido, desde o presidente do partido, tesoureiro, secretário, deputados, senadores, todos sabiam que isso ocorria. Isso foi desde o seu ingresso, desde o início do seu... Desde que o senhor assumiu esse cargo, já havia essa situação? Já havia essa situação. E permaneceu até a sua saída? Permaneceu até a minha saída. Isso envolvia todos os contratos da Petrobras, alguns deles, ou como é que se fazia essa distinção? Não, envolvia todos os grandes contratos. Os contratos menores, não havia essa questão. Eu estou falando de contratos 100 milhões, 200 milhões, 1 bilhão, aí realmente essas empresas eram procuradas.
Quem que era responsável por arrecadar esses recursos para o Partido dos Trabalhadores junto às empresas? Eram os tesoureiros, né? Inicialmente o Delúbio, depois o Paulo Ferreira e posteriormente o Vacari. O senhor tratou com algum deles a respeito desse assunto? Tratei com os três. Com os três tesoureiros eu tratei desse assunto. Com os três tratou desse assunto envolvendo a arrecadação de valores desses contratos da Petrobras. Eu sabia que isso acontecia Aham. e permiti que acontecesse. E o senhor também, vamos dizer assim, deu aval a essas solicitações dos tesoureiros junto aos dirigentes das empresas? Não havia necessidade do aval, Meritíssimo, Mas o porque senhor nunca foi consultado, por exemplo? por empresas não. Hum. Não. E o senhor dizia não havia necessidade do aval, por quê? Porque, como eu disse antes, era algo institucionalizado. Uhum. Eu não precisava chegar na empresa e falar, vocês têm que contribuir, até porque não tinha que contribuir. Não era algo obrigatório. Ganhou a licitação, vai levar a licitação. Vai executar a obra. Então, por que pagavam? Essa é a questão, né? Não tinha necessidade. O senhor também recebeu valores? Também recebi, sim, senhor. E me arrependo. E como é que isso funcionava? O senhor solicitava esses valores? Como é que isso procedia? Não, eu nunca solicitei, Meritíssimo. Eu peço que o senhor consulte todas as empresas, inclusive as que estão atuando como colaboradoras, elas podem afiançar o que eu estou dizendo. Eu nunca pedi nenhum benefício em proveito próprio. Existia um esquema que o Barusco conduzia, o Dr. Pedro Barusco, e eu aceitei receber esse dinheiro. Ele que providenciava a conversa com as empresas, ele que providenciava os depósitos do dinheiro, e meu erro foi ter aceitado. Uhum. E gostaria, desde já, Benedito, se o senhor me permitir, dizer que o dinheiro que tem, eu gostaria de assinar qualquer documento, eu não sei qual é o documento necessário, para repatriar o mais rápido possível, não tenho interesse nenhum com relação a isso. Certo. Para esclarecer um pouquinho melhor, e como é que funcionava assim? O senhor recebeu quanto? Tinha algum percentual fixo nos contratos ou era negociado a cada contrato? Como é que funcionava? Existia que eu posso dizer para o senhor, uma referência. Hum. Essa referência seria de 1%. Esse 1%, o que o Barusco chamava de casa, ficava com metade, 0,5%, e o resto ia para o partido. Mas isso era uma referência, nem todos os contratos se praticava esse percentual. E se alguém também se recusasse a pagar, não tinha nada não existia nenhuma penalidade. Uhum. Como é que acontecia na prática? De tempos em tempos, o Barusco me informava, eu vou te remeter um valor X. Ele nunca especificou, vou remeter um valor X de determinada obra dado por determinada empresa. Sei. Então, eu posso dizer para o senhor o seguinte, meu sigilo bancário está disponível, eu não tenho como identificar quem fez os depósitos. Mas o senhor não mantinha algum controle, por exemplo, do que o senhor tinha a receber em relação a esses acertos? Esse controle, o Barusco diz que eu era preguiçoso em relação ao trato com o dinheiro. Não é questão de preguiça. É que realmente, quando atingiu, principalmente quando atingiu um determinado valor, aquilo para mim era mais do que suficiente. O que você vai querer juntar dinheiro? Eu não usei esse dinheiro. Que determinado valor é esse que você está falando? Quando atingiu 10 milhões de dólares, eu falei, poxa, é muito mais do que eu preciso para viver em minha terceira geração. Uhum. Então, a partir daí, eu nem controlava. Como é que o senhor recebia esses valores da sua parte? A minha parte eu recebia em conta no exterior. Conta no exterior. Também chegou a receber em espécie aqui no Brasil? Não, senhor. Eu fui acusado de ter recebido dinheiro em espécie por alguns delatores, e eu nego, porque não aconteceu. E se pegar a delação, por exemplo, do senhor Júlio Camargo, e quando fizeram a pergunta para ele, ele responde, não, isso não acontecia porque o Duque era muito cuidadoso. Uhum. Então não era questão de ser cuidadoso ou não ser cuidadoso, eu realmente não aceitava pegar dinheiro aqui. Eu estou confessando para o senhor que eu cometi o crime, Sim. mas aqui no Brasil eu não peguei dinheiro em espécie.
senhor mencionou o senhor Pedro Barusco, também recebia esses valores, né? Sim. Mais agentes da Petrobras? Não, eu acredito que, pelo que eu estou vendo hoje, sim. Não, Mas o senhor sabia na época. não sabia. O senhor sabia que o Paulo Roberto Costa Sabia, recebia? Paulo Roberto eu sabia. Por que o senhor sabia? Eu sabia que era a diretoria dele, eu sabia que tinha muito mais negócios Ah, do que na diretoria de serviços. Ele uma vez comentou comigo que o partido para o qual ele prestava serviço, vamos chamar assim, era um partido que exigia contribuições, o que não acontecia com o Partido dos Trabalhadores. uhum, Né? Então, eu sabia que o Paulo Roberto recebia dinheiro. sei. E o pessoal da diretoria internacional, por exemplo, Nestor Severo, esse pessoal? Eu nunca tratei desse assunto com o Nestor Severo, O senhor Zelada? a menos, desculpe, a menos numa ocasião de um contrato de uma plataforma da área internacional que ele ganhou um dinheiro fruto de uma intermediação que eu fiz. Uhum. Só isso. E dentro da diretoria de serviços, não tinha gerentes, por exemplo, que recebiam, fora o senhor Pedro Barusco? Não, na época não que fosse do meu conhecimento. Hoje eu estou vendo que sim. Tem um processo que o senhor foi condenado criminalmente, que é uma referência a duas contas que o senhor manteria no banco Júlio Bayer, em Mônaco, offshore Milsart Overseas e Pamori Assets. Cada uma as duas juntas têm um saldo de cerca de 20 milhões de euros. Essas contas são do senhor mesmo? São. Esse dinheiro é do senhor mesmo? São, e eu gostaria novamente de enfatizar o meu interesse de assinar uma repatriação, que for necessário, para que esse dinheiro venha e volte aí para quem de direito. Esse dinheiro é fruto desses recebimentos? É fruto de dinheiro que o Barusco encaminhou através das empresas. Dinheiro de corrupção, então? Sim. E o senhor mencionou, o senhor renuncia, então, a esses valores? Sim, senhor. E outras contas que o senhor tem com saldos lá fora? A outra conta é do Banco Kramer, também renuncio. Só essas três? Sim. Acho que cabe uma explicação, se eu me permitir. Sim. Tem uma acusação de que durante o curso da Lava Jato, parece que como uma falta de respeito com a operação, eu movimentei dinheiro na conta de conta da Suíça para Mônaco. Sim. Isso ocorreu, mas só quero deixar claro que não foi por desrespeito a ninguém ou nada. É que o banco exigiu que o dinheiro fosse tirado. Banco na Suíça? Banco na Suíça. Então, em função dessa exigência que houve a transferência. Certo. Para deixar claro que não houve intenção de esconder. E o senhor mencionava aí no seu depoimento, as empresas pagavam por quê? Eu pensei já muito sobre isso. Se eu me permitir, eu acho que tem pelo menos 5 razões. Se me permitir. Sim. A primeira razão, como eu disse, institucionalizado. Já era, não iniciou com essa administração, com a minha administração, já vinha de outras administrações. Segunda razão, era uma maneira que empresas tinham de roubar os seus parceiros em determinadas obras. Roubar, não sei se o termo está forte, mas é dizer, ó, eu vou pagar uma propina para fulano e acaba não pagando aquele total, não pagando nada e embolsando. Sim. Né? Uma outra razão é diretores de empresas roubando as suas próprias empresas. A gente vê vários casos desses nesses processos que a gente está acompanhando aí. Tem uma outra questão, que são os agentes, que vendem dificuldade, né, para ganhar facilidade. Eles dizem para determinadas empresas que elas só vão operar se pagarem e acabam com isso criando um espírito propício para propina. E quando não haveria a mínima necessidade.
Mas esse não é o caso, não, vamos dizer, esse clima não vinha dos próprios agentes da Petrobras? De Não criar essas dificuldades? necessariamente, não necessariamente. Tem vários casos em que hoje a gente olha e vê que o agente ganhou o dinheiro, não passou para ninguém, ele embolsou o dinheiro e quem pagou fez o serviço, executou a obra e ponto. Tá. Não era uma condição. Tem mais alguma razão? Não. Bom, eu falei sócio roubando sócio, eu falei diretor roubando a sua própria empresa. No momento, tem mais uma, mas se eu me lembrar, eu falo para Isso você. não estava relacionado com os convites, por exemplo, para encaminhar nas licitações? Não, senhor. A Petrobras tem um cadastro muito forte, né? É difícil você conseguir ser cadastrado na Petrobras. As comissões tinham toda a autonomia para escolher as empresas que seriam convidadas. Como é que é feita a escolha? Determina linhas de corte em determinados itens, tipo a avaliação em segurança, meio ambiente e saúde, a questão jurídica, a questão financeira, a questão de capacidade de realizar a obra. Então, tudo tem notas no sistema. Então, a comissão faz essa linha de corte e encaminha para a diretoria. Se alguma empresa estiver dentro desse range das empresas selecionadas e não estiver constando, a comissão tem que dizer o motivo. Então, não é por aí que isso funcionava. Alguns dirigentes de empreiteiras afirmaram que eles se ajustavam entre eles para participar das licitações da Petrobras, ou seja, fraudavam lá licitações da Petrobras. O senhor não tinha conhecimento disso na época? Não, do jeito que eu estou vendo hoje, não, senhor. O que acontece é que a Petrobras tem um corpo técnico muito forte. Tem o quê? Um corpo técnico muito Sei. forte, né? E, por exemplo, na área de engenharia eu devia ter no mínimo 50 engenheiros trabalhando com orçamentação. Então a Petrobras contrata dentro do orçamento dela. Sei. Quanto mais informações tem para fazer o orçamento, menor é o range entre o preço inferior e o preço superior. Se você tem poucas informações, você aumenta esse range. Estou falando em relação a informações de projeto. Sei. Então, a maneira como isso é operado dentro da companhia, eu, por exemplo, não tinha acesso ao orçamento. Sim, mas esses ajustes de licitação entre as empresas que participavam da licitação, o senhor não tinha conhecimento? Meritíssimo, eu fui uma vez instado por duas empresas a fazer um esquema para determinar que obra iria para cada empresa. Falei, isso jamais eu faria, porque se o dia que alguém fizer alguma coisa desse tipo na Petrobras, quem ganhar vai achar que ganhou com preço ruim, quem ficar de fora vai achar que foi prejudicado. Sei. Então, eu não vou fazer isso. Mas nós vivemos uma época, nesse período de 2003 a 2014, onde a quantidade de obra era tão grande, que tinha obra para todo mundo. Então eu não vou dizer para o senhor que é natural que as empresas conversassem para ver qual era a preferência de cada um. Mas fosse qual fosse a preferência da empresa, ela ia ter que fazer a obra no preço da Petrobras. Eu não contratava a qualquer preço, quer dizer, quando eu digo eu não contratava, a comissão de licitação não iria indicar para a contratação um preço que fosse superior àquele estimado. Nessa questão de destinação de valores de propina, né, em contratos da Petrobras, o senhor mencionou que iam valores para casa, né, para os Sim, agentes senhor. da Petrobras, e outra parte é para os partidos, isso? Sim, senhor. Tinha também destinação para agentes políticos, valores específicos? O que o senhor denomina agente político, por favor? Sei lá, deputado, membro de partido específico. Não, esse dinheiro que ia para o partido era distribuído entre esses agentes políticos para fazer face à campanha. Se esse dinheiro que ia para o partido era usado para benefício próprio ou para interesses privados, eu não posso afirmar para o senhor. Em outro processo, há algumas afirmações de direcionamento desses valores para o ex-ministro José Dirceu.
O que o senhor tem de conhecimento a esse respeito? Vou voltar um pouquinho, se você me permitir, Tá. porque esse é um assunto recorrente na minha carreira, né? Todo mundo diz que... Tem gente que diz que eu tinha parentesco com o José Dirceu, outros que foi indicação. Até onde eu sei, quando desse processo da minha escolha para a diretoria, houve um embate entre o Delúbio e o Silvio Pereira. O Delúbio defendia um outro nome para a diretoria de serviço, defendia o nome de Irani Varela, que era o meu antecessor, foi meu antecessor na Petrobras como diretor de serviços. E o Silvio Pereira defendeu o meu nome. E o José Dirceu, então ministro, foi chamado para dar uma decisão. E isso eu fiquei sabendo a posteriori. Sei. E a decisão dele foi clara, ele falou assim, não, o PSDB já está contemplado na diretoria da Petrobras, e eu não vou colocar na diretoria da Petrobras atender um pedido do Dr. Aécio Neves. Então, quem vai ficar na diretoria é Renato Duque. Sei. Então, eu acho que esse fato fez com que, de alguma maneira, eu ficasse ligado a essa imagem de José Dirceu. Sei. Mas o senhor não tem conhecimento de direcionamento específico de valores em favor do senhor José Dirceu? Hoje eu tenho em função do que eu leio aqui. Na época, o que eu posso afiançar para o senhor é que ele nunca me pediu nada. O senhor encontrava-se pessoalmente com ele? Encontrei algumas vezes. Sei. Encontrei não mais do que meia dúzia de vezes, mas nesse tempo, sim. O senhor Milton Pascovitch... Na casa de declarou... Milton, a maioria. O senhor Milton Pascovitch declarou que repassou dinheiro de valores para ele desses contratos, o senhor não tinha conhecimento? Não, não tinha conhecimento. E o senhor Júlio Camargo também declarou isso? O Júlio Camargo, ele, de alguma maneira, ele deixava transparecer para mim que dava favores, prestava favores para José Dirceu. E eu participei de jantar na casa de Júlio Camargo, com a presença de José Dirceu, onde o Júlio Camargo citava alguns desses favores, do tipo, e aquela viagem que você fez, o avião, você gostou? Querendo passar uma intimidade. E o José Dirceu não retrucava. Então, o que me fazia entender que realmente existia ali um relacionamento. E no que se refere ao ex-ministro Antônio Palocci, o senhor conhece ele pessoalmente? Conheço o Antônio Palocci, ele foi do Conselho de Administração da Petrobras, se não me engano, até 2006. Então, em função das reuniões da diretoria, a gente conviveu durante esse período todo. Depois que ele saiu do Conselho, me parece que ele retornou mais tarde, também convivemos. E fora isso, eu tive uns 2 jantares também na casa de Júlio Camargo com Antônio Palocci. Sendo que nesses jantares, diferentemente de José Dirceu, ele não dava espaço para o Júlio Camargo ter maiores intimidades. Então, nas 2 vezes eu saí dali com aquela impressão, assim, o que eu vim fazer aqui? Porque não tinha, era um relacionamento puramente normal, assim. Conversava sobre o que nesses encontros? Política, futebol, situação internacional, nada específico Petrobras. Às vezes, ele perguntava, poxa, aí o que você acha da situação da Petrobras, em tal área? Nada. Esses específico. tesoureiros que arrecadavam valores dos contatos da Petrobras, o senhor mencionou o senhor Paulo Ferreira, o senhor Delúbio Soares e o senhor João Vacari, isso? Sim, senhor. Eles atuaram sucessivamente ou atuaram ao mesmo tempo? Vamos dizer assim, cada um sucedeu o outro ou... Oficialmente, cada um sucedeu o outro. Tá. Mas e nessa arrecadação? O Vacari, eu conheci o Vacari em 2007. Ele ainda não era tesoureiro e ele começou a atuar na arrecadação. Quer dizer, ficou uma coisa à parte. Sei. E por quê? Tu vai me explicar? Porque nessa época tinha outro tesoureiro. Porque o então presidente Lula determinou isso. O senhor pode me esclarecer essa afirmação? Posso, sim, senhor. Eu fui chamado a Brasília, eu não sei se eu falo os nomes todos, por quem me chamou.
Aí fica a critério do senhor. Se Eu fui envolver chamado, pessoas com foro privilegiado, é eu fui melhor chamado não a Brasília registrar e foro. essa pessoa falou assim, olha, você vai conhecer uma pessoa indicada pelo... Ele fazia esse movimento, não citava o nome. O Lula tinha, o presidente Lula, ele era conhecido como chefe, era chamado como chefe, grande chefe, Nine, ou esse movimento com a mão. Hum. Então, ó, você vai receber uma pessoa que está sendo indicada e ele vai conversar com você. Ele vai ser agora quem vai atuar junto às empresas que trabalham para a Petrobras. Foi quando eu conheci o Vacari em 2007. Eu não sei se eu entendi muito bem a sua descrição. O senhor foi chamado a Brasília. Por um ministro de Estado da época. Tá. Essa pessoa tem foro privilegiado hoje? Não, acho que hoje não. Então, se o senhor quiser dizer o nome. Foi o senhor Paulo Bernard. Tá. E como é que foi mesmo? Paulo Bernardo chegou, falou que a partir de agora você vai ter contato com uma pessoa chamada Vacari, João Vacari, vai te procurar e ele vai fazer os contatos com as empresas. Isso foi em 2007. 2007. Tá. E a partir daí até o Vacari assumiu essa posição e depois ele se tornou o tesoureiro oficial do partido e continuou. Tá. Eu vou interromper um minutinho pelo tamanho do áudio e já retomamos.